Codependência, convivendo com o dependente. Meu nome é André Traves e nossa live está no ar. Oi, povo! Boa noite! Obrigado pela presença de todos vocês, sejam todos bem-vindos. Mila, obrigado por estar aqui comigo. Angélica, Leandro, obrigado por passar aqui para me dar um abraço. Tati, Alessandra, todos que estão entrando aí, Silvio, Bruno, vão me dizendo aí, quem não tá o nominho, vai me dizendo aí o nome de vocês, aonde que está, para que eu possa dar uma boa noite direcionado aí, para que a gente possa aí nos conhecer conforme a gente vai aí se encontrando nas nossas lives, nos nossos bate-papos aí durante a semana, nos dias. Espero que todos tenham passado um excelente final de semana. Que todos aí, gente, aqui estamos outono, mas mesmo assim quem me conhece sabe quanto que eu sou calorento, né? Então vocês aí no Brasil está num tempinho mais calorzinho, que é primavera, ainda tá gostosinho, aqui tá começando a esfriar. Mas vocês sabem que mesmo assim ainda eu sinto um calorzinho. Então, me falem aí o nominho de vocês. Vocês sabem que eu decoro depois da segunda, terceira vez, né? Entrou aqui Puga Psi. Eu lembro que você já me falou o nome uma vez, mas eu esqueci, se eu não me engano. E aí eu decoro depois da segunda, terceira vez, aí eu não vou mais encher o saco. Regina, seja bem-vinda, obrigado pela presença. E nós vamos falar de um tema, gente, que eu acredito que seja um dos assuntos mais relevantes dentro da patologia dependência. Falar sobre codependência, convivendo com o dependente, ele é tão importante quanto eu falar do dependente, né? Então, eu escolhi esse tema porque já vem vários momentos, várias pessoas me pedirem para eu falar sobre esse tema, mesmo ali na minha página no YouTube, no Facebook ali, Espaço Psicologia e Saúde Independência, que tem vídeos curtinhos falando sobre o tema. Ainda assim, é um tema muito pedido pelas pessoas para eu poder falar um pouquinho, para a gente poder refletir sobre essa vertente, né? Sobre essa questão tão grave, pareada aí com a dependência, com o dependente, tá? Então, a codependência, convivendo com o dependente, gente, a gente precisa olhar tão preocupante quanto
quando a gente olha e quando a gente fala do dependente. Claro que em várias lives eu já falei aí sobre a questão rotulada e até negativada quando a gente fala da patologia dependência, como é olhado essa questão aí da dependência. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Então, ainda assim é muito discriminada, ainda assim no momento que nós estamos hoje, esse aumento absurdo que se teve na pandemia com relação à dependência. Tabata, minha linda, obrigado pela presença. Então, ainda assim é bastante discriminada quando a gente fala sobre dependência. É o que eu já falei em vários momentos, eu sempre vou estar falando o quanto que a gente falar de saúde mental, de saúde emocional, ainda é um tabu, né? Conceição, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Ainda é um tabu nos dias de hoje. Ainda é um tabu pra gente falar sobre esse tema dentro de casa, para a gente falar sobre esse tema nas empresas. Existem alguns momentos muito específicos que são falados para cumprir tabela. Então, algumas semanas específicas aí são faladas, né? Alguns temas aí de algumas aulas em algumas universidades, colégio. Então, isso que eu acho que é bastante grave, né? Hernani, obrigado pela presença. Com certeza, Tati, você viu, Otávio? Cheio, a família em peso. Só falta o Leonardo aí. Faridinho também, né? Faridinho que fez 40 anos ontem. A Paula, esposa do Leonardo. Então, falta aí pra gente lotar aqui da família, aqui junto nessa live aqui, sobre um tema tão maravilhoso que eu gosto de falar, ainda assim sendo um tema tão pesado, um tema tão sofrido, que é a codependência. Então, quando a gente pega e tem esse tabu, você vê que ainda existe esse tabu para falar de codependência, de dependência, de droga, de sexualidade, né? Sobre alguns assuntos aí, alguns temas, fica muito embaixo do tapete. Então, por isso que eu acredito, Joelma, obrigado pela presença, que seja um tema em que é solicitado que eu fale, em que eu possa trazer para vocês de uma forma leve, um tema tão pesado, tão complexo, que é a dependência em geral, e que hoje especificamente podendo falar sobre a codependência. Então, quando a gente fala de codependência, vamos olhar pareado com a dependência. Então, o codependente, ele está pareado com o dependente. Uma das características principais, eu vou falar para você, você que tá aí, você que conhece uma pessoa com essa característica, você vai identificar, eu tenho certeza. Normalmente as pessoas criticam muito que o dependente, ele só fala e não cumpre. O dependente, ele fala que vai ser a última vez que ele vai fazer o uso, que vai ser a última vez que ele vai gastar aquele dinheiro com aquela raspadinha ou com aquele jogo, que vai ser a última vez que ele vai ficar muito tempo na internet, que vai ser a última vez que ele não vai chegar para o jantar porque ele estava trabalhando. Claro que eu estou falando sempre no nível de um uso exacerbado ou ao nível de dependência, tá, gente? Mas para isso, para se ter esse diagnóstico, para se ter esse, logicamente, né, esse nível de percepção ou de conhecimento, precisa ser um profissional especializado. Você precisa fazer uma avaliação com um profissional especializado para que ele possa fechar esse diagnóstico junto de você, e aí sim a gente não ficar no senso comum, que é o que a gente vê a todo momento e toda hora a gente vê no dia a dia. Então, esse discurso que o paciente dependente traz, que vai ser a última vez, se a gente observar no dia a dia, é também o mesmo discurso que o codependente vai falar quando ele diz: é a última vez que eu vou te dar dinheiro, é a última vez que você vai entrar em casa depois da meia-noite, é a última vez que eu vou aceitar isso aqui, é a última, sempre também o discurso é a última vez. O que é o codependente, gente? O codependente, ele é aquele que está misturado dentro do paciente dependente. É aquele, né, ou familiar, ou aquela pessoa que acompanha, né, que convive com o dependente, ele se mistura. Então ele está tão adoecido quanto o dependente. Ele traz uma mistura de desconforto, uma mistura aí que é misturado com essa questão de sensações e sentimentos,
que ele se perde, ele não consegue largar, ele não consegue fazer diferente, ele só consegue conviver à base da ameaça. Então, o codependente, que pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o amigo, é quem está envolvido mais próximo, mais íntimo, né? Um avô, uma avó, ou seja, são aquelas pessoas que estão ao redor do paciente dependente. São aquelas pessoas que sempre vão estar tentando contornar ou então, entre aspas, salvar o dependente. Uma das coisas importantes que eu falo quando eu dou uma orientação ou quando eu recebo familiar que me procuram é entender e compreender e tentar olhar se aquela pessoa ela tem um nível de culpa em que mobiliza esse adoecimento. Vocês sabem, eu falo muitas vezes, a culpa nos aprisiona. Eu me sentir culpado me aprisiona. Na live passada, eu falei muito da questão das pessoas tentarem encontrar um motivo por que se tornou dependente, né? Viviane, obrigado pela presença, minha linda. Então, o porquê, né? O que será que aconteceu? Então, ficam naquela procura da resposta do porquê, para depois procurar um tratamento, depois procurar uma orientação. E é a mesma coisa o codependente. O codependente, em geral, ele entra no conflito de tentar encontrar aonde que ele errou. Qual momento em que eu não percebi? Qual momento que eu não olhei? E isso às vezes é tão sutil que não é responsabilidade, não é culpa de ninguém. Mas você vê muitos casais, principalmente, quebrando porque um tenta culpar o outro. Por causa que é aquela questão que a gente falou, tem que ter um culpado. E minha gente, se eu tenho a sensação de que eu tenho uma culpa ali, eu fico aprisionado. É onde eu não consigo sair, é onde eu entro no movimento em que eu tento a todo momento encontrar essa resposta e eu não consigo me posicionar de uma forma assertiva. Eu não consigo me posicionar de uma forma saudável. E isso é muito sério. Gilmar, obrigado pela presença. Quem mais que entrou aqui? Dalila, é isso? Dalila, obrigado pela presença. Acredito que seja isso, né? Se não for, você me avisa. Dalila Amoura. Me fala o seu nominho para eu poder te cumprimentar aí de uma forma bem diretiva. Então, se eu sinto que eu tenho uma culpa, em que o erro foi meu, Cristina, obrigado pela presença, em que a culpa foi minha, em que eu deveria ter feito algo, em que eu fui negligente, né? Essa que é a questão, um ponto primordial para que a gente consiga entender. Por quê? Porque eu fico tão aprisionado que eu não consigo me posicionar de uma forma em que eu consiga ser assertivo e limitante, tá? Eu acho que foi na live retrasada, ou de umas 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, qualquer ajuda não ajuda. E eu preciso ter muito isso claro. Não adianta eu achar que eu vou conseguir salvar o outro se ele mesmo não está mobilizado, né? É importante que eu consiga entender e me perceber por que eu me cobro tanto de não ter percebido. A Angélica colocou aqui. Ela é enfermeira. Ah, tá. A Angélica tá dizendo aí que a amiga dela entrou naquela enfermeira do Porto de Santos que você foi fazer a palestra. Ai, que maravilha. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, Flávia. Então, o que acontece? Se eu não conseguir desvincular isso e que a responsabilidade não é minha, eu não consigo olhar, eu não consigo separar. E quando a gente tá muito misturado, a gente não consegue ter uma postura ética no sentido assertiva e numa postura neutra. Eu vou tentar sempre salvar o outro, porque o não salvar o outro
significa incompetência minha, significa que eu falhei, significa que eu errei. Então, na verdade, inconsciente, ou até mesmo com uma consciência de que, se o meu filho ser dependente, a culpa foi minha. Rosa, obrigado pela presença. Se o meu marido for dependente, eu que sou incompetente também, né? Então veja, Cristina, obrigado. Ai, Angé, mas tá chique aqui também, hein? A Cristina, assistente social do MSC. Ai, cruzeiro, que delícia, hein? E olha o quanto de uso de álcool temos nos cruzeiros, né, gente? Como eu falei, não estou dizendo que ninguém pode beber, mas o dependente ele tem que ter a clareza de que ele não pode, né? Como eu falei, o presidente da Ambev, ele deu uma entrevista e ele disse: eu faço bebida para quem pode beber. E não para quem não pode, não para quem é dependente, não para quem tem uma doença. E é isso. Eu não posso. Se a gente pensar em dependência geral, se a gente pensar em todos os comportamentos gerais, gente, a gente vai ver que dia a dia, como eu já falei da cafeína, como eu falei da própria redes sociais, né? Se a gente pensar do próprio trabalho do workaholic. Então, se a gente pensar em todas essas vertentes aí, a gente vai eliminar o mundo? Impossível. Só que o próprio dependente que ele tem que ter essa clareza. A angústia tem que estar com ele. Claro que muitas vezes um outro vai precisar pontuar, vai precisar de repente lá conversar com ele, expressar o seu desconforto, expressar a sua preocupação, para que de repente ele comece a ter aí uma preocupação. Vocês sabem que nos estudos mostram que para um dependente de álcool, ele começar a se perceber, esse álcool aí não tá caindo muito bem aqui. Cristina, obrigado pela presença, linda. Esse álcool não tá caindo muito bem aqui, em média 10 anos para começar a se preocupar. A mesma coisa o familiar, as pessoas que convivem, em média é o mesmo período. Por quê? Porque a gente vai achando que faz parte do dia a dia. A gente vai achando que isso, gente, com a bobeira, todo mundo bebe. Vocês sabem que o discurso que a gente ouve de dependente André, mas todo mundo bebe, né? Todo mundo cheira, todo mundo fuma, todo mundo trabalha bastante. Gente, eu preciso me perceber diante das circunstâncias da minha vida, diante das relações que eu estou envolvido. Não dá para eu dizer que todo mundo, no meio que eu estou inserido, sim. Por isso que dá a sensação de que todo mundo. Vocês sabem que 93% da população bebem. 13 a 17% são dependentes de álcool. Ou seja, não é todo mundo, não é uma maioria que é dependente de álcool. Mas tem um número muito grande de pessoas que fazem uso de bebida e que fazem abuso do uso de bebida. Eu já falei aqui do uso abusivo da bebida para desenvolver a dependência. Gente, é muito rápido. Ao contrário, não existe. Cris, minha linda, que honra ter você aqui. Obrigado pela presença. Gente, Cris, uma psicóloga sensacional, maravilhosa. Cris Formigueri, obrigado pela presença aqui. Esposa do Felipe, advogado maravilhoso também, um casal assim esplêndido. E uma honra ter você aqui. Então, é isso que eu preciso urgentemente ter em mente. Não é todo mundo, gente. Por isso que eu falo, cada um precisa avaliar a si. Não dá pra gente ficar se comparando ao palco do outro. Eu falo que a parte científica de pesquisa, ela é muito válida para nos dar norte, né? Para nos dar um norte do que a gente está vendo, do que a gente está observando, mas ela não é única. Existe a individualidade de cada um. Eu não posso dizer que todo mundo que bebe, né, todo dependente de álcool, vão ter os mesmos sintomas de abstinência quando parar de beber. Eu não posso afirmar isso. Por isso que eu digo que é muito individual. Por mais às vezes que os serviços para tratar dependência são em grupos, principalmente a saúde pública, quem me conhece sabe que eu trabalhei quase 10 anos na saúde pública. Fernanda, obrigado pela presença. Sabe que eu, mesmo em grupo, eu preciso ter um olhar individualizado.
Eu preciso olhar aquela pessoa individual. Eu preciso ter o manejo e eu preciso ter a maturidade de conseguir, mediante a um grupo, eu olhar de forma individual, sejam para 10 pessoas que estejam no grupo, para 30 pessoas. Se você não tem essa capacidade, você tem que ser humilde minimamente para saber que você não dá conta disso. Não dá para colocar pacotão, todo mundo no mesmo pacote, porque o indivíduo ele é único, cada um tem sua história, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua sensação, cada um tem seu sentimento. E o codependente também, não dá pra gente dizer que toda a família ela é liberal. O filho ficou dependente porque a mãe não dava limite, porque o pai é ausente, ou então ao contrário, porque pega muito no pé. Então, não dá. Leonardo, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Não dá para eu rotular. Isso é muito individual. Eu falei numa live sobre os vários olhares da dependência, né? Quais são os vários olhares de dependência. E essa questão familiar é uma, a genética é outra, o social é outro, o cultural é outro, o religioso é outro. Então, assim, tem vários motivos, gente. Tem várias vertentes em que vão explicar a dependência. Então, não dá para eu rotular e dizer que todo mundo que é dependente é uma pessoa em que tem uma família totalmente estruturada, uma família totalmente desorganizada, ou uma pessoa que não consegue lidar com questões das frustrações. Eu não posso rotular, porque aí, gente, então entra a mesma coisa na área médica. Então, bota todo dependente numa sala, o psiquiatra entra lá, faz a receita igual para todo mundo e pronto. Gente, não é assim que funciona. E é isso que é muito preocupante quando eu ouço o codependente. Ele fica buscando informações com grupos ou com pessoas conhecidas para repetir. E não vai funcionar. Por isso que o codependente ele precisa tanto de tratamento quanto o dependente. Só que o codependente, o que ele faz? Ele manda o dependente. O problema é ele, o problema é o dependente. Né? E aí o codependente como se eu não tivesse adoecido. E gente, eu tô dizendo isso no geral, tá? No geral, se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente indica todo mundo para fazer terapia, mas eu mesmo não vou. Você tá fazendo sua terapia? Como que tá a sua terapia? Porque você indica, eu acho que precisa terapia, hein? Tá, você fala que todo mundo precisa terapia. Mas e você? Você faz terapia? Você se cuida, né? Você olha para as suas questões. Então, o codependente, ele manda lá o dependente e ele fica como se ele fosse leso aquela patologia. E ele tá misturado, e ele tá envolvido dentro daquela patologia com aquele ente querido. Por isso que ele não consegue se posicionar de uma forma mais diretiva. Por isso que ele não consegue se colocar. O Hernani disse aí que tá em dia. Hernani, obrigado pela presença, né? A gente se encontra aí todas as terças-feiras, né, Hernani? Quando você não está voando, né, Hernani? Quando o Hernani está voando, a gente aí tenta organizar de acordo com a escala dele. Então, o que acontece? Muitas vezes, e é muito perigoso caso aconteça isso, e sempre eu digo isso também, com relação a quando inicia-se o tratamento desse dependente, o que acontece? Muitas vezes aparece realmente aonde que tá o angu todo. Então, normalmente, muitas vezes que a gente percebe aí dentro de uma família que tem dependência, Luciana, obrigado pela presença. E aí o que acontece? Muitas vezes que está dentro da família dependência, aquela patologia ou aquele ente querido, ele apenas estava encobrindo a real situação conflitante daquela família. E aí, essa família não consegue dar conta, porque ela ficou tanto tempo, tantos anos direcionado a cuidar, ou a pressionar, a exigir, a pegar no pé, o nome que vocês quiserem, com relação a esse dependente, que quando esse dependente melhora, quando esse dependente está abstinente, por que eu falo esse dependente está abstinente? Porque não existe cura para dependência. Existe uma certa estabilidade, mas cura não existe, minha gente. Quem vende cura de dependência, fuja.
não existe cura para dependência. Como não existe cura para hipertensão, como não existe cura para diabetes. Ou seja, você vai ficar num nível de estabilidade, né? Não sei se tem outra palavra, diante daquela patologia. Mas eu preciso me policiar a minha vida inteira. E o codependente é a mesma coisa, porque ele fica muito atento quando o paciente está abstinente em qualquer comportamento dele. Gente, as pessoas têm direito de sentir, as pessoas têm direito de estar feliz, de estar alegre, de estar triste, de estar emburrado, de estar irritado. Isso não quer dizer que a pessoa está com vontade de fazer uso de substância, que a pessoa está com vontade de beber, que a pessoa está com vontade de jogar, que a pessoa está com vontade de ver pornografia. E aí vai, né? E aí vai longe, né? Se a gente começar a citar aí, item a item. E é isso que o codependente também precisa se policiar, né? As pessoas, elas vão desenvolvendo recursos e estratégias saudáveis para lidar no dia a dia. Você que não é dependente, você não acorda um dia mal-humorado? Você não acorda um dia mais irritado? Você não acorda um dia mais alegre, mais feliz, mais empolgado? A mesma coisa o dependente, gente. O dependente, por mais que ele tenha uma patologia grave, crônica, tem como desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável, sim. E aí, como ele está rotulado, qualquer coisa da fantasia do codependente das pessoas em que está diferente do que ele acredita que tem que estar, pronto, vai recair. Pronto, tá usando de novo. Pronto, quer usar. Gente, é muito sério isso. Claro que não é a minha postura repressora ou a minha postura desvalidando o dependente que faz com que ele recaia. Ninguém tem responsabilidade, nada. A gente ouve muito discurso isso. Eu recaí por causa que minha esposa brigou comigo. Eu recaí porque meu filho não tá indo bem na escola, eu recaí, eu não consigo parar de beber por causa que meu marido não me dá atenção, eu recaí porque minha esposa, ela tá relaxada, ou porque eu separei, ou porque perdi emprego. Esse é o discurso. Mas quando o paciente está em tratamento, a gente vai fazendo com que ele compreenda e faça a interpretação desse discurso. Ninguém vai pro bar, gente. Rosa, obrigado pela presença. Ninguém vai pro bar porque perdeu o emprego, gente. Eu vou pro bar porque eu estou desesperado como que eu vou pagar as minhas contas. Ou seja, desespero é uma sensação, é um sentimento que a pessoa tem diante da como que ele vai pagar aquelas contas. Então, a dependência, ela vem, como eu já falei em várias lives, como um anestésico diante daquela sensação, daquele sentimento desconfortável. E o codependente, ele também vai anestesiando essas sensações desconfortáveis. Às vezes não é com bebida, não é com maconha, não é com cocaína, não é com a internet, é com o quê? Eu ficar misturado no dependente. Então eu fico 24 horas direcionado a ligar pro meu filho, a saber o que meu filho tá fazendo, se ele fez isso, se ele fez aquilo. Ele chega, eu vou lá cheirar a roupa, vou cheirar a boca dele. Isso eu tô falando, pode ser filho, filha, esposo, marido, o dependente vinculado ao codependente, tá, gente? Então, eu vou no quarto pra ver se eu encontro alguma coisa, eu fuço na mochila, ou seja, eu estou tão adoecido quanto dependente que eu acho que esse comportamento é de preocupação. É de eu estar preocupado. Por isso que eu preciso. A gente já tá vendo por aí a quebra da comunicação. Porque se eu estou fazendo tudo escondido, é a mesma coisa do dependente de fazer escondido o seu uso, né? O seu comportamento. O dependente, ele tem conscientemente a clareza que aquilo não está sendo saudável a partir do momento que eu faço escondido. A partir do momento em que eu tento camuflar e tento enganar o outro. Muitas vezes eu até uso em casa, mas eu tento camuflar para que o outro não perceba. Muitas vezes eu até vou falar, né, vou ser claro para minha família, olha, então tá, eu vou usar dentro de casa, que assim não me coloco vulnerável na rua. E aí, esse codependente, esse familiar, para achar que está ajudando
ele concorda, né? E eu sempre falei, as regras precisam estar muito claras. E você permitir que o seu familiar, né, dependente, faça uso dentro de casa, ou fique horas, por exemplo, se é um dependente de tecnologia, se é um dependente de pornografia, né? Ficar horas nessa dinâmica, não quer dentro de casa, não quer dizer que ele não vai fazer uso fora. Não quer dizer que ele não vai para fora quando ele achar necessário, ou quando ele quiser, ou quando de repente a angústia bater. É ilusório, mas o codependente, ele tem a ilusão também de que aquilo vai acontecer. Vocês sabem que esses dias eu estava conversando com uma psicóloga amiga e a gente estava falando sobre a vertente. Quem conhece os 12 passos sabe que uma das vertentes dos 12 passos é só por hoje. Então, um dos caminhos aí, uma das vertentes do tratamento para dependência é só por hoje. É o que a gente ouve, né? Quem aí tem um familiar dependente ou quem conhece pessoas dependentes, a gente ouve muito isso quando o paciente está abstinente. Ah, é só por hoje, só por hoje. E, gente, nesse momento de pandemia, o que a gente mais ouve também no dia a dia é o quê? Ah, viva o hoje. Porque a gente não sabe como que vai ser amanhã, a gente não sabe quando que de repente essa vacina vai surgir. E você ouvir isso e você falar isso para um dependente, parece que é a coisa mais tranquila e mais fácil que existe. Vamos avaliar nós hoje. Você na pandemia, como que é para você o estar vivendo só hoje? Você imagine para uma pessoa ansiosa, imagine para o ansioso viver só por hoje, né? Ele não consegue ficar aqui, ele é tão afoito que ele sempre está lá na frente. Então você imagina quando se tem uma patologia tão grave quanto a dependência, eu falar só por hoje. Então não é tão fácil, e eu estou trazendo isso, gente, para que a gente quebre um pouco desse discurso de que a coisa é tranquila viver só por... vive só por hoje. Temos sim que olhar para as circunstâncias da vida. Qual que é a sua realidade? E desenvolver recursos e estratégias saudáveis para essas circunstâncias da realidade. Mas o que eu quis trazer é para que a gente observe que quando a gente discursa e quando a gente fala pro dependente, é só por hoje, é só por hoje, é só por hoje, e ainda obriga ele a viver só por hoje, como se fosse a coisa mais tranquila, eu quis trazer para que a gente possa observar a gente hoje, diante da pandemia, o quanto que as pessoas estão adoecendo por não conseguir ficar no só por hoje, por não conseguir se pautar no só por hoje. Porque tá desesperador, tá muito angustiante. Então, esse discurso de que só por hoje é a coisa mais fácil que existe, nós estamos vivendo na pele que não é tão fácil quanto a gente discursava, principalmente para o dependente aí que estava em tratamento ou está em abstinência. E a mesma coisa quando a gente fala do discurso que ele é hipócrita, que ele é safado, que ele não quer nada com nada, porque ele é mentiroso, porque ele mente, porque ele fala uma coisa e não cumpre, mas você codependente é a mesma coisa. Você já disse várias vezes que não ia abrir a porta e abriu. Eu sempre digo, não fale o que você não consegue cumprir. Nós somos o que nós fazemos, nós não somos o que nós falamos, minha gente. Então, eu preciso ir para ação, para de acordo com essa ação eu construir o meu discurso. Então, eu não posso, como que eu vou criticar o outro, né, o outro, diante do que ele fala e ele não cumpre, se eu estou fazendo a mesma coisa, né? Olha isso. Ao dia a dia, se a gente for perceber, eu vou fazer academia na segunda, e aí eu não vou. Ah, não, eu vou, olha, eu prometo que eu não vou comer a pizza essa semana. Quando vê, comeu. Ah, não, eu não vou comer chocolate hoje. Quando vê, comeu. Ah, não, eu não vou ligar para aquela pessoa hoje. Quando vê, ligou. Ou seja, no nosso dia a dia, nós já temos esse comportamento. Eu não sou, mas a pessoa que não é dependente. Imagine, faça essa avaliação, gente. Olhe para você e avalie quantas coisas você disse que não iria fazer ou queria fazer e não cumpriu. Isso não te coloca como uma pessoa má
uma pessoa hipócrita, uma pessoa falsa, porque a dependência, gente, não tem nada a ver com caráter. A codependência não tem nada a ver com caráter. Tá? E é isso que a gente vê muito no senso comum, dependência, mau caráter, né? Então tem essa questão do caratismo, não tem nada a ver com aonde, gente, que uma patologia, né, uma patologia tão grave está vinculada à dependência, mas está vinculada ao caráter, mas infelizmente é dessa forma que a gente vê, que a gente observa no senso comum, e nem sempre só no senso comum, às vezes dentro da família, às vezes dentro da empresa, às vezes por uma ignorância de informação, é como eu rotulo o dependente. É aquele safado, é aquele vagabundo, ou a mesma coisa da família, é aquela família que não tá, é aquela família também, ai que insuportável também. Eu já ouvi assim, por isso que usa, né, gente? Olha essa mãe. Por isso que usa. Ô marido chato. Por isso que usa. Esse trabalho tá pressionando demais. Nada justifica, gente. Nada justifica o uso, né? Nada justifica o uso. Mas que automaticamente isso não justifica a dependência. Ninguém escolheu ser dependente. Agora, a qualidade de vida saudável, sim, é uma escolha. E não é, gente, tão tranquilinho quanto a gente acha. É só querer parar e para. Avalie você que não é dependente no seu dia a dia. Quando você falou algo, quando você prometeu fazer algo, quando você prometeu não fazer algo e não conseguiu cumprir. Pare de condenar o outro. Claro que por isso que eu preciso também estar saudável, para eu conseguir me posicionar de uma forma assertiva e saudável quando eu estou misturado e convivendo com dependente. Porque senão a gente vai para um outro extremo de que é ter que compreender tudo a todo momento. Então, eu tenho que entender, né? Você não é psicólogo do seu filho dependente, você não é psiquiatra da sua esposa dependente, você não é psicólogo do seu marido dependente, do seu amigo dependente, do seu funcionário dependente. Não é a função de vocês. A função de vocês é unicamente ter a relação afetuosa que cada um está construída. O papel profissional não é de vocês. Por isso que é importante procurar profissionais especializados para orientar você de como pode ser aí um caminhar saudável diante das circunstâncias que estão ocorrendo aí dentro dessa relação. Não dá para eu ser ou negligente ou muito liberal. Não dá para, com medo desse desespero de que meu filho continue, eu ir lá e comprar, por exemplo, substância para ele usar dentro de casa. Não dá para eu achar que um adolescente, gente, eu já ouvi muito isso e eu fico assim, muito preocupado, eu achar que, é melhor que meu filho de 13, 14 anos experimente a bebida alcoólica dentro de casa, André, comigo, do que na rua. Aonde que 13, 14 anos tá numa idade de experimentar bebida? Me diga você aí. Me diga aonde que 13, 14 anos tá na idade de acender o cigarrinho pra mim, o cigarrinho de palha do avô, de acender o cachimbo, o charuto. Aonde? Me diga! E é isso que eu tô dizendo. Eu acredito que eu estou fazendo de uma forma saudável, de uma forma a ajudar, de uma forma aí cuidadora. Você precisa de orientação. Você não tá sabendo o que está fazendo. Tá? Você tá. Aí sim, você, como no seu papel de cuidador, no seu papel hierárquico, né, que tem que existir esse papel hierárquico, você tá sendo negligente, né? Foi o que eu falei na live, acho passada, ou retrasada, não lembro, né? Não dá para eu ter um discurso, né, e a prática ser outra, no sentido de eu falar para alguém, algum familiar ou algum ente querido, não faça isso, e eu estou fazendo. Aí entramos no nível de hipocrisia. E você quer criticar o outro, e você quer condenar o outro, e você fica... Porque você não olha pro seu rabicó, fica olhando pro rabicó do outro.
Olhe para sua postura. Eu vou me conhecer a partir do momento que eu me percebo diante da minha postura, diante da minha movimentação, diante da minha ação, diante do meu agir. É dessa forma que eu vou me conhecendo, que eu vou me sentindo, que eu vou me percebendo diante das sensações e sentimentos. É quando eu estou na ação. Claro que existem coisas que eu não preciso ir para ação, que eu não preciso ir para agir, para saber que aquilo não é saudável. Eu não preciso pular do 10º andar para saber que eu vou me esborrachar lá embaixo e que isso não é saudável. Então existem coisas que eu não preciso passar para saber que aquilo não é saudável. Às vezes tem pacientes que questionam comigo: André, mas você já usou cocaína, maconha, para você dizer que não é bom? E eu digo, o neurologista, ele não precisa ter um tumor na cabeça para ser um ótimo cirurgião. Eu não preciso usar cocaína, maconha e beber ao nível de cair, ao nível de ser dependente, ou ter uma dependente de pornografia, ou ser um workaholic, para que eu possa atender você dependente. É isso que eu respondo para ele, porque eu não preciso. Tem coisas que nós não precisamos. Eu atendo uma demanda enorme de casos. Eu atendo pessoas que foram violentadas sexualmente por um tempo, anos e anos dentro de casa. Eu atendo pessoas que teve crimes, né, que vivenciaram crimes durante a sua trajetória, em que eu não preciso também ter esse comportamento. Eu atendo pessoas encaminhadas judicialmente, em que se envolveu em homicídios, em que eu não preciso matar ninguém para que eu possa atender uma pessoa que matou. Vocês entendem? Existem coisas em que eu não preciso vivenciar. Eu preciso ter claro o desenvolvimento da qualidade de vida saudável e esse acolhimento que eu tenho que ter junto ao meu paciente. Então, é essa a resposta que eu dou ao meu paciente. Então, quando eu falo, às vezes que eu já ouvi, por exemplo, vocês já devem ter contato, quando, por exemplo, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma avó, não sei, molha a chupeta da criança na espuminha da cerveja. É para ela não ter vontade. Ninguém vai ter vontade se não experimentou. Se você não der açúcar para a sua criança, para o seu filho, para o seu sobrinho, seja lá quem for, ele nunca vai saber o que é açúcar. Então ele nunca vai ter vontade. Se você não der refrigerante para a sua criança, ela nunca vai saber o que é um refrigerante. Então ela nunca vai ter vontade. Então esse discurso de que eu estou dando para não sentir vontade ou para aprender dentro de casa, isso é um discurso, gente, às vezes tão sutil, mas que está num nível de adoecimento muito sério, em que você precisa procurar uma orientação. Você precisa compreender qual que é o seu papel. Qual que é o seu papel hierárquico dentro de casa, ou dentro da empresa, ou dentro da escola, né? Pensando aí aos educadores. Eu preciso eu não tô conseguindo dar conta, então procure um profissional, gente. Não tem, mas cada um faz o que quer, cada um educa do seu jeito. Eu com certeza. Quem sou eu para meter o bedelho na educação de alguém? Mas você tem que ter clareza, minimamente na vida, o que é saudável, o que está dentro, inclusive, de um abuso, quando eu coloco uma criança, um menor, entrando em contato com bebida alcoólica. Né? Se juridicamente, isso não se pode. Se a gente pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente pensar inclusive no Estatuto do Idoso, ou seja, se a gente pensar no desenvolvimento de qualidade de vida saudável, a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Quando eu tô lá numa festinha, numa despedida de solteiro e obrigo o noivo ou a noiva a beber a ponto de vomitar, a ponto de ter um desarranjo intestinal, a ponto de ficar totalmente desorientado, eu tenho sim clareza de que aquilo não tá sendo nem um pouco saudável. Então assim, eu não preciso ter uma formação para compreender o que é saudável, minha gente. E se eu não tô conseguindo compreender o que é saudável, é grave. É grave. O que não é saudável? Minimamente eu avaliar aquele nível de angústia, aquele nível de conflito, aquele nível de sofrimento, seja para comigo, seja para nas relações. Eu vou me perceber nisso. E é o que eu falo muito pro dependente. André, mas não acontece nada. Nunca aconteceu nada comigo.
Bom, se você tá me dizendo que a sua esposa, ela tá pegando no seu pé e isso tá te enchendo o saco, se isso pra você não é incômodo, precisamos investigar então para você o que é incômodo. Porque normalmente o paciente dependente, ele não percebe de início quando o outro reclama. A mesma coisa o codependente, ele não tem a clareza quando o próprio dependente vira para ele e fala: "Nossa, para de me encher o saco, você tá me sufocando. É, mas tô fazendo isso pra cuidar." Teve um paciente que eu atendia, que ele falava assim: "André, eu me sinto sufocado. Eu não posso ir no banheiro de casa com a porta fechada." Ou seja, tomava banho, suas necessidades, com a porta aberta, porque a mãe não deixava ele fechar a porta. Então veja, o nível que chega, gente, ao nível de abuso, né, de invasão. Eu invado o outro e eu fico com o discurso de que eu estou apenas ajudando, que eu estou apenas cuidando, que eu estou apenas preocupado. Se você está numa preocupação nesse nível, procure uma orientação. Porque você está tão adoecido quanto o próprio dependente. Só que é mais fácil colocar que é o outro, que não sou eu. E como eu disse aí no meio da live, às vezes o dependente começa a ficar melhor, tá abstinente, e aí começa a surgir exatamente aonde que é o conflito. E aí o que acontece, que eu tenho que tomar cuidado, o próprio codependente começa a boicotar, começa a instigar a recaída do paciente. Claro que inconsciente, gente. Por quê? Porque aí eu volto pro comportamento que está aprendido, que eu sei fazer, que é ficar em cima unicamente daquele ente querido em que está ativamente no seu comportamento dependente. E aí eu saio de novo. Então, é um casamento que tá trágico. Só que eu tenho um filho que é dependente. Aí o que acontece? Esse filho dependente é que tá mantendo esse casamento. Quando esse filho melhora, aí a esposa vira e fala: "Bom, agora o filho tá bem, então agora já dá pra gente separar." O marido não quer separar, o que acontece? Vai lá e começa inconscientemente, lógico, a instigar a recaída desse filho. Por quê? Porque o filho ativo no uso é o que mantinha esse casamento. Ou então o próprio casal, enquanto eu estou lá em uso, ou estou em um comportamento aí impulsivo, um comportamento angustiante na internet, de trabalho, seja lá o que for, independência, né? Quando a gente fala dependência, a gente tá falando de dependência geral. Eu tô lá com o meu casamento bonitinho. Aí quando eu melhoro, aí o marido vira e fala: "Bom, agora você tá bem, né, esposa? Você já melhorou, agora dá pra gente separar." Se eu sei que eu, abstinente, tá validando a minha separação, eu vou lá e uso de novo. É a mesma coisa na empresa. O funcionário, ele sabe que enquanto ele estiver em tratamento para dependência, pode ser que ele não seja mandado embora. E aí eu fico nesse looping de estar toda hora recaído. Ou seja, no tratamento eu preciso desenvolver esse olhar, eu preciso ter o contato e a percepção desse meu comportamento, da minha dinâmica, para que eu banque, inclusive, essas questões no desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável das circunstâncias da minha realidade. Eu preciso arcar com as questões que vão surgindo diante do meu tratamento, diante do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Senão, o boicote é esse. Eu preciso estar adoecido para manter fantasiosamente o controle daquele outro na minha vida. Então existe, o Winnicott fala isso, né? O Winnicott, ele fala que o adoecimento muitas vezes é o último degrau que eu tenho para se ter o olhar do outro, a atenção do outro e o outro ao meu lado. Então, muitas vezes, a somatização vai falar muito isso, que às vezes eu adoeço, gente, para não ser mandado embora. Eu preciso adoecer para não terminar um relacionamento, para o meu filho não ir embora. Então, eu preciso perceber isso. Eu preciso olhar para isso. Como muito adolescente, muitas crianças vão mal na escola para se ter a atenção dos pais. Porque o único momento que o pai, a mãe, vai lá na escola para saber do filho é quando é chamado pela escola porque ele fez malcriação. Ou porque ele não está evoluindo bem. Ou então a única hora em que o pai e a mãe chamam ele, mesmo que seja para dar bronca,
É quando ele tira nota baixa. É quando ele faz alguma arte. Então, obviamente, se é dessa forma que eu tenho a atenção do outro, eu vou fazer. E a gente vê muito adolescente, a gente vê muito adulto fazendo isso, né? Mas eu preciso desenvolver maturidade de personalidade, gente, para lidar de uma forma saudável e madura com as circunstâncias da minha vida. Essa é a diferença da criança com o adulto, porque o adulto, ele não tem culhão para se jogar no chão lá no mercado quando ele quer chocolate. O adulto, ele vai ficar com essa movimentação de recair, de anestesiar, de agressividade, né, de defesa. Então, eu preciso enfrentar a minha realidade, mesmo que essa realidade seja ser rejeitado, abandonado, né? Que o outro não me queira, que o outro me fale coisa que seja desconfortável para mim, mas tem a ver comigo sim, é real comigo. E se eu não tiver essa clareza, eu fico misturado, tanto dependente quanto codependente. Então vira, gente, um salseiro dentro dessa relação. E aí eu não consigo desvincular. A mesma dificuldade que o dependente não consegue parar, é a dificuldade que o codependente não consegue sair. Ou seja, o adoecimento está pairado, tanto com o dependente quanto com o codependente. Então, o discurso do dependente de que ele não consegue parar e de que ele vai ser a última vez é o mesmo discurso do codependente, que ele não consegue deixar de cuidar e que ele não consegue fazer diferente. Fazer diferente é eu ir pra ação. Eu sei que não é, e não sei se dá pra dizer que é difícil, porque não é. Na verdade é trabalhoso, porque eu tenho que me reprogramar, né, de uma outra forma. Eu preciso fazer de uma outra forma. Eu preciso ter as regras claras dentro da minha casa, dentro da minha empresa, dentro da minha relação. Não adianta eu falar assim, eu não aceito isso. A gente ouve isso, eu não aceito isso. Só que há 10 anos você aceita. Então não dá para dizer que a sua prática ela tá condizendo com o que você tá me dizendo. E você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para isso. Não é o outro. É você, que você tá tão cego que você não consegue perceber. Que você tá prometendo algo há anos e há anos você não consegue fazer. É a mesma dinâmica. Por quê? A dinâmica dependência, é a mesma pro codependente e pro dependente. Vocês entendem a gravidade? Vocês entendem para onde que vai, gente? Então, quando eu trouxe codependência convivendo com dependente, né, a pedidos aí das pessoas, foi muito para, principalmente, não é para dar receitinha, mas é principalmente para trazer, para tentar trazer reflexões para que você perceba o quanto de adoecimento você também está quanto o dependente. Porque quando me pedem, fale sobre codependência, a impressão que eu tenho é que as pessoas querem que eu dê receita, o que ela deve fazer. Como deve fazer. Não é, gente, patologia não tem receitinha. Como eu falei, cada um é um, como cada codependente é um. Ele tem que ter a clareza que ele está adoecido, que é o que eu falo do dependente. Como que o dependente vai procurar um tratamento se ele acha que ele não está doente? É a mesma coisa o codependente. Como que o codependente vai procurar um tratamento, uma orientação, se ele acha que ele não está doente? O codependente está tão doente quanto o dependente. Então vamos se perceber, gente. Agora, você que não é dependente, você que não é codependente, como que tá a sua vida? Como que tá aquelas promessas quando você diz que não vai fazer tal coisa ou que vai fazer tal coisa e você não cumpre? Como que você se sente? Como que você fica? Como que tá o seu dia a dia na pandemia diante do viver só por hoje? Porque aí a gente tem minimamente uma empatia, gente. Uma empatia de que a coisa não é tão floreada, tão romantizada quanto as pessoas impõem, quanto as pessoas falam. Diante de, você usa porque você quer. Se você quiser, você não usa. Se você quiser, você não faz isso. Se você não quiser, você não faz aquilo.
Não é bem assim. Claro que, como eu falei, o desenvolvimento de recurso e estratégia para lidar com a dependência é uma escolha. O ter, né? O ter a dependência não é uma escolha. O ter diabetes não é uma escolha. O ser hipertenso não é uma escolha. Mas o que eu vou fazer com aquilo é uma escolha. Como eu vou fazer é uma escolha. Né? E se você não sabe, então procure uma orientação. Então procure um tratamento. Então, mesmo quando a gente não é dependente, mesmo quando a gente não é um codependente, a gente se depara com isso todos os dias. Né? O só por hoje para o ansioso, só por hoje para as pessoas mais angustiantes, pessoas mais controladoras, a pandemia está sendo desesperadora. Porque eu só por hoje não consigo me manter aqui. Eu fico pensando já, ai meu Deus, e o final do ano? Como será que vai ser o final do ano, hein, André? Aí o carnaval, André, você soube que o carnaval talvez vai ser cancelado? Ou seja, nós estamos aqui terminando outubro e a pessoa já tá pensando no carnaval. Já tá pensando na Páscoa do ano que vem. Já tá Como assim, gente? Como assim? Então não venha com esse discurso de que, viva por hoje, por dependente quando está abstinente. Se você quis, você usa porque você quer. Você tem esse comportamento porque você quer. Claro que isso, eu não posso me apegar nisso. Mas é uma leitura que eu tenho que fazer. Que não é tão romantizado, tão facinho quanto eu imagino. E eu espero, né, que eu tenha aí contribuído para uma reflexão saudável, uma reflexão madura, uma reflexão empática, uma reflexão muito séria diante aí das dependências, da codependência e também diante da nossa vida no dia a dia. Que eu possa me perceber, que eu possa me sentir, que eu possa me observar todos os momentos da minha vida, que eu possa voltar para mim, menos para o outro e mais para mim quando a gente fala desse olhar. Esse olhar tem que estar muito direcionado a mim. Não que eu não vá olhar para o outro, mas eu olho ao outro quando eu também já me conheço, quando eu também já me percebo, para que eu possa minimamente diferenciar o que é meu, o que é do outro. Porque como a gente falou, misturado, quando tá misturado, eu não consigo ter neutralidade, porque eu acho que o outro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para me suprir, para eu não ficar como o negligente, não ficar como um mau pai, uma má mãe, um mau namorado, uma má namorada. Isso eu tenho que ter clareza, porque senão sempre eu vou estar me questionando aonde eu errei e que eu poderia ter feito algo mais, que eu poderia ter feito melhor, que eu poderia... Não se tem receitinha de bolo, não se tem receitinha de bolo, né? Então, eu espero que eu tenha contribuído aí, a Tati colocou aqui, foi maravilhoso, ajuda demais e que ela não é dependente, né? Muito bom. A Conceição colocou, ajudou bastante. Obrigado, Conceição, pelo feedback. Que eu acho que é isso, né, gente? Quando a gente fala de dependência, a gente antes também tem que olhar pro completo da minha vida, pra gente perceber que no meu dia a dia, se pra mim já é tão complexo, se pra mim já é tão conflitante, se pra mim que não sou dependente é tão angustiante, você imagine para as pessoas que têm uma patologia tão grave quanto a dependência. Falar que não come doce não, gente, é tranquilo não comer doce. Eu falar isso que não sou diabético, é a coisa, de repente, pode ser que eu consiga ser tranquilamente. Mas fale isso para um diabético. Então eu não posso desvalidar o sofrimento e a angústia do outro. Não existe medição de sofrimento. Cada um tem a sua angústia. Cada um tem o seu sofrimento. O que me resta é o quê? Eu desenvolver recurso e estratégia saudável para uma melhor qualidade de vida saudável para mim. Por quê? Porque quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis eu vou encontrar na minha caminhada. E diante disso, eu vou tentando nas minhas relações orientar, pontuar e tentar. E aí indicando, né, orientando a importância do outro também se cuidar. Porque muitas vezes estamos tão adoecidos que estamos cegos, que a gente não consegue realmente ver, enxergar, ouvir, né, e escutar.
tá? Minha gente, Angélica, eu gosto muito desse tema e ouvir você é sensacional. Obrigado, Angélica, obrigado a todos. Rosa, obrigado aí pelo feedback. Espero que eu tenha contribuído, que tenhamos aí uma ótima semana e que domingo que vem estamos juntos aí. Repliquem a live, chame as pessoas, gente. Tchau, tchau.